Você sabe se a sua empresa está saudável financeiramente? O balanço patrimonial é quem vai te mostrar se isso é verdade ou não, se você está tendo uma empresa lucrativa ou não. Fechou? Antes de tudo, peço que vocês se inscrevam aqui no canal para não perder nenhum conteúdo e bora aí direto para o vídeo. Assim como a gente faz os check-ups ali de saúde, a sua empresa também precisa de um. E o balanço patrimonial é exatamente isso. Ele mostra tudo que a empresa tem, deve e vale. Essas três coisas, esses três pilares que são fundamentais para você gerenciar um bom negócio. E hoje você vai entender o que são ativos, passivos, patrimônio líquido e como todas essas informações revelam se o seu negócio está forte ou está com risco de quebrar. Bom, se você não sabe o que é um balanço patrimonial, é basicamente ali, como eu falei para vocês anteriormente, ali você vai ter acesso aos ativos, passivos das empresas, né? E elencar tudo que a empresa tem ou deve. Fechou? E acho que algo muito interessante que vocês podem fazer é entrar nesse site de grandes empresas, né, que estão na bolsa de valores e dar uma olhada no balanço patrimonial dessas empresas, tá? Para você, a título de curiosidade, mas também para você entender como que funciona, né, e como que você pode organizar da sua empresa também, e tendo um parâmetro ali, grandes empresas que são obrigatoriamente ali, que são obrigadas, né, basicamente, a passar isso para os seus investidores, né, como é uma empresa pública, né, que pública não, né, uma empresa ali que fez um IPO, né, ela tem que divulgar isso ao público, né, então você tem acesso a esses resultados ali, é sempre na aba de investidores, e aí você pode fazer isso para sua empresa, você não tem que divulgar, né, para todo mundo, mas você pode fazer isso para sua empresa e aí você ter uma visão melhor ali do que é esse balanço patrimonial e como que você pode gerenciar da melhor maneira possível. E pensando ali em periodicidade, né, se é obrigatório ou não, acho que se você tem uma empresa séria ou você quer ter uma empresa séria, você precisa sim fazer esse balanço. Ó, pelo menos ali 2 vezes por ano, tá? Ou a cada trimestre ali. Acho que é fundamental que vocês façam esse balanço ali para entender para onde essa empresa está indo, né, se as contas, né, estão parando de pé ou não. E é fundamental que vocês entendam ali o que é esse balanço patrimonial e comecem a se habituar, né, a utilizar muito esses indicadores, a utilizar muito essa metodologia, porque é o que faz de fato as empresas crescerem, né? Porque tem gente que não sabe fazer gestão, né? E acha que é só tipo, ah, vamos, motivação, essas coisas. Não, existem processos, existem metodologias, né? Assim como uma empresa crescer ou não, você cuidar bem ou não de uma empresa, né, financeiramente de uma empresa, você precisa sim de indicadores e metodologia, tá? Fundamental que vocês saibam sobre isso, né? Vamos falar um pouquinho ali sobre a parte mais estrutural ali do balanço, né? Que são, por exemplo, os ativos, né? Os circulantes, que são caixa, contas a receber, né? E também temos os não circulantes, que é algum imobilizado ou investimentos que a sua empresa faz, tá? Fundamental você conseguir entender o que dá dinheiro, né? Ativo é tudo que coloca dinheiro no seu bolso, passivo é tudo que tira dinheiro do seu bolso. Na parte dos ativos tem os circulantes e não circulantes, como eu falei aqui para vocês, né? E na parte dos passivos ali, são obrigações que você tem que entender curto, tem que diferenciar, na verdade, né? De curto e longo prazo. Então, obrigações de curto prazo, ó, sinalzinho de alerta. Se for algo muito alto, sinalzinho de alerta, vai ter que renegociar, vai ter que fazer alguma coisa ali. Se for uma dívida ali de longo prazo, que cabe bem ali no seu fluxo de caixa, show, não tem problema nenhum, tá bom? E aí a gente também fala ali sobre o patrimônio líquido, né? Que é basicamente o capital próprio da empresa, tá? E aí, como que a gente consegue avaliar a saúde financeira da empresa? A gente precisa desses índices, né, que eu falei anteriormente, né, desses indicadores para saber se tem uma liquidez recorrente, se tem um endividamento alto ou baixo, né, composição do capital. Então, igual eu te falei ali sobre endividamento, se a empresa está devendo muita coisa a curto prazo, que acontece muito ali nos clubes de futebol ali, nos grandes clubes de futebol, meu, saúde financeira tá horrível, não consegue ter um fluxo de caixa decente, não consegue pagar as contas em dia, né? E aí isso daí é o quê? É juros atrás de juros, bola de neve ali aumentando contra você, que é o que a gente não quer, pelo amor de Deus, não queira isso, tá? Porque os juros aqui no Brasil a gente sabe o tamanho que eles têm, né? E aí algo muito legal também que vocês podem fazer ali é a comparação entre períodos, né? Então,
teve um crescimento, teve algo negativo, então tem um sinal de alerta ali. É muito importante, igual eu falei, tem uma periodicidade ali para isso, para que vocês possam comparar se a empresa está crescendo, está evoluindo, se está estagnada, se está caindo, né? Isso é fundamental e aí recomendo muito que vocês façam essa comparação para entender para onde que essa empresa está indo. E aí tem alguns pontos fundamentais, né, que eu julgo que são fundamentais. Vou dar um exemplo. Pensa aqui comigo, né? O Flávio Augusto ele traz o seguinte: se a empresa não está crescendo, ela está quebrando aos poucos, porque uma empresa estagnada tem um negócio chamado inflação. Então, você está perdendo dinheiro, mesmo lucrando a mesma coisa, porque a inflação está corroendo aí o poder de compra. Então, é fundamental que vocês tenham esse conhecimento. Ou está crescendo, ou está caindo a sua empresa. E eu espero do fundo do meu coração que a empresa de vocês esteja crescendo ali. Se não tiver, assistem mais os vídeos ali. Se quiser, pode me chamar ali, a gente troca uma ideia para que vocês possam melhorar a visão financeira ali que vocês precisam ter, tá? Quando a gente começa a empreender, principalmente aqui no Brasil, a gente acaba empreendendo por necessidade, né? Não porque quer, de fato, né? Então, pô, às vezes a pessoa não sabe fazer mais nada. Ela começa a fazer brigadeiro, deu certo, criou uma loja, depois já tem 2 lojas, cresceu o tamanho da loja e a pessoa não sabe nada sobre gerenciar, mas sabe vender, sabe fazer brigadeiro. Mas olhar os demonstrativos, olhar se o fluxo de caixa está interessante, se o DRE está ok, se está fazendo DRE, se está fazendo um balanço patrimonial, comparando cada um ali, né, periodicamente, se a empresa está crescendo ou não, isso daí a gente não aprende. Então é fundamental que vocês tenham esse conhecimento, né, e comecem a aplicar o quanto antes na sua empresa, porque eu sempre acredito que a gente precisa estudar e colocar em prática. Se você não faz isso daí, tá perdendo tempo e não é isso que a gente quer, né? Se a gente tá perdendo tempo, tenho certeza que o nosso concorrente ali tá ganhando mais margem ali do mercado ali, que não é o que a gente quer, né? A gente quer sempre estar um passo à frente de todo mundo. E aí, como que você pode utilizar essas informações, né? Dei alguns exemplos ali para vocês, eu vou também trazer alguns exemplos sobre endividamento. Ó, você olhou no seu balanço ali, viu que tem muitas dívidas a curto prazo. Vai lá no banco, vai ter que fazer uma negociação ali, né? Não sei, se você tiver investidores também negociar ali para ver se eles conseguem te ajudar, ou vai ter que ir lá no banco também pedir para prolongar essa dívida ali, ou diminuir o quanto que você vai pagar, né? Todos os meses, então você vai precisar renegociar, você vai conseguir tomar decisões ali com dados concretos sobre a sua empresa, então ó, isso não tá dando certo. Ah, mas ele é muito meu amigo, ele faz piada toda sexta-feira ali de manhã. Não tá trazendo resultado? Tchau. Agora, se você não tem esse conhecimento ali dos dados, pode ser que você entenda que, ele é importante, ele faz a galera se reunir toda semana, mas tá trazendo resultado? Isso daí não tá trazendo resultado, então tem que cortar. Se não traz resultado, tem que cortar. Empresa não é ONG, a regra é clara. Portanto, time, empresas que crescem com saúde financeira são aquelas que duram. Essa é a verdade. Então, analise o seu balanço, corrija o que tem que corrigir, faça ali recalcular ali as suas rotas, né? E comece com a base, né? E tenha a sua base muito forte, que esse é primordial ali para que você possa estruturar uma boa empresa e fazer com que ela cresça cada vez mais. Fechou? Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal. Forte abraço, até o próximo vídeo.